Cara, eu passei um ano tentando aprovar um blog no Google AdSense. Um ano, cara! E um ano da minha vida jogado fora porque eu acreditava numa mentira que todo mundo repete por aí. Se você já teve blog rejeitado pelo Google AdSense, se você já ouviu a maldita frase conteúdo de baixo valor, cara, você precisa ouvir isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu passei por isso. Sabe aquela sensação de ver seu sonho de viver da internet indo pro ralo pela milésima vez? Eu senti isso todas as vezes que recebia notícia de reprovação. Eu ficava puto, muito puto. E não, cara, eu não sou um robô de IA, eu sou um cara normal, tentando viver com mais dignidade, assim como você. Tô usando esse avatar aqui só porque eu não gosto muito das câmeras não, ok? Mas voltando aqui, eu criava artigo de 3.000 palavras, super bem pesquisado, valor absurdo pro leitor, mandava pro AdSense e rejeitado. Conteúdo de baixo valor. Ah, cara, mas que droga! Aí eu pensava, cara, se isso aqui é baixo valor, o que diabos eles querem? Até que um dia, eu tava lá, mais uma vez revoltado com outra rejeição, quando eu parei pra pensar numa coisa bizarra. Eu falei, pô, todo mundo que eu conheço que tenta aprovar blog usa WordPress. Todo mundo. E aí caiu uma ficha. Cara, o Google não é burro. Eles sabem que 99% dos blogs fraudulentos, dos blogs feitos só para ganhar dinheiro, sem agregar valor, todos eles usam exatamente a mesma estrutura. WordPress, com os mesmos plugins, os mesmos temas. É como se todo mundo estivesse usando a mesma receita de bolo, sacou? Aí eu pensei, e se o problema não for meu conteúdo? Porque, de fato, o problema não estava no conteúdo, o conteúdo estava perfeito. E se o problema for a plataforma? Foi aí que eu comecei a estudar outras formas, outras plataformas. E, cara, descobri uma parada que mudou tudo. Next.js na Vercel. Relaxa, eu sei que você nunca ouviu esse termo, mas tudo já vai fazer sentido e te garanto, fica nesse vídeo que depois disso todos os seus blogs serão aprovados. E nem adianta sair do vídeo agora e pesquisar isso no Google, cara. Você não vai entender nada assim antes de eu te explicar. No começo eu pensei, mas isso é muito técnico, muito complicado. Mas com a ajuda da inteligência artificial, porque, né, hoje em dia quem não usa IA tá dormindo, consegui criar blog. E não é qualquer blog, meu amigo. É um tipo de blog que deixa até o jornal Globo.com no chinelo em termos de otimização. E olha, eu vou ser honesto contigo. Era um blog com conteúdo meio fraco, poucos artigos, nada demais. Mandei pro Google AdSense, esperando mais uma rejeição, e, cara, pra minha surpresa, foi aprovado de primeira. Eu quase fiz uma festa, mano. A moral, só Deus sabe o sufoco que eu passei antes de aprender isso. E fui tudo sozinho, tá? Não existe nenhum tutorial na internet, não. Eu praticamente queimei um monte de neurônios até conseguir criar isso. Aí você deve estar pensando, foi sorte, né? Cara, eu pensei a mesma coisa. Então resolvi testar de novo. Segundo blog, aprovado de primeira. Terceiro blog, aprovado de primeira. Quarto, quinto, sexto, no total foram 7 aprovações, sem precisar reenviar uma única vez sequer. 7 aprovações consecutivas, cara, 7. E sabe o que é mais insano? Esses blogs eram infinitamente mais rápidos que qualquer WordPress. Carregavam como um raio. E a otimização SEO, cara, ranqueava assim que subia o primeiro artigo. As pessoas me encontravam sozinhas. Dá só uma olhada aqui na minha tela. Esse aqui é o tanto de impressões e visitas orgânicas que 2 dos meus blogs tiveram. Só na primeira semana. E todo mundo sabe que para hackear bem, você precisa de backlinks e um monte de coisa. E isso seria praticamente impossível, né? Só que não. Com essa estrutura que eu vou te mostrar, seu blog vai ficar quase pareado com os blogs mais antigos do nicho. Mas continuando. Foi aí que eu entendi tudo. O Google não quer só conteúdo bom. Eles querem boa experiência do usuário. E WordPress, cara, com todo respeito, é um lixo para isso. Dependência de plugin, site lento, otimização ruim. No final das contas, você não tem controle de nada. Se um plugin dá pane, acabou. Enquanto isso, um site Next.js na Vercel é uma máquina de performance que não depende de nada. É como se você saísse de um Fusca enferrujado e entrasse numa Ferrari. O algoritmo do Google vê isso,
vê a velocidade, vê a otimização técnica perfeita, vê que não é mais um blog genérico, feito com WordPress, cheio de plugins e códigos mal otimizados, ferrando sua reputação. E, olha, eu não sou nenhum guru da internet. Pode ver que esse é meu primeiro vídeo. Eu sou só um cara que quebrou a cabeça por anos tentando entender esse jogo. E quando eu finalmente descobri o padrão, eu pensei, cara, tem muita gente passando pela mesma dor que eu passei. Por isso eu resolvi organizar exatamente a estrutura que eu usei. Cada detalhe, cada configuração, cada técnica que fez a diferença entre a rejeição e a aprovação. Porque, mano, não é justo você ficar anos quebrando a cabeça com uma ferramenta que tá sabotando seu sucesso desde o começo. E, olha, eu vou te falar uma parada que talvez você não queira ouvir, mas é a verdade. Cada dia que passa, mais pessoas descobrem que dá pra ganhar dinheiro com blog e que é a forma mais fácil de começar, e com isso eu começo a criar milhares de blogs. E o que acontece é que cada dia que passa, o Google fica mais esperto para identificar esses padrões. Eu não tô vendo ainda ninguém usando o Next.js para blogs, mas está começando. Então, assim, se você quer entrar nessa enquanto ainda é vantagem competitiva, a hora é agora. Porque daqui a alguns meses, quando todo mundo souber disso, aí que vai ficar mais difícil mesmo. E olha, eu não tô falando isso da boca para fora, não. Eu tenho 7 blogs rodando, todos monetizados, todos aprovados de primeira. Veja, essa aqui é uma das minhas contas. Só que tem 5 blogs aprovados e um que está em revisão, que eu mandei essa semana. Já aprova também. Note bem, aqui o status de aprovado, olha só. E tem um outro blog aprovado, só que está na conta da minha esposa, que eu criei para ela, que também foi aprovado de primeira. Em outro momento eu mostro para vocês. E para você ver que não é balela, esse aqui é um dos meus blogs já aprovado. Se você quiser, pode entrar nele. Veja como é extremamente rápido, cara. Você clica e tudo carrega rápido. Isso aqui, meu amigo, é ouro pro Google. Ouro. Fora que para monetizar, venda afiliado, um site rápido assim aumenta a conversão e o ROI em pelo menos 5 vezes. Cara, olha que incrível, sem precisar de nenhum plugin e nenhuma otimização. Aqui no teste de velocidade do PageSpeed, o site está batendo incríveis 96 de velocidade, 96 de acessibilidade e, pasmem meus amigos, 100 de práticas recomendadas e o SEO no talo, no 100 também, que é o máximo. Agora, sabe o que é legal? Quando você cria um site no WordPress, aqui embaixo fica cheio de avisos vermelhos de falta de otimização e erros. Pode ver o seu site aí. Coloca a sua URL no PageSpeed para tu ver. Vai estar cheio de erros vermelhos. Mas agora, olha a qualidade extrema disso aqui. Tudo verde. Isso aqui pro Google, meu amigo, é aprovação garantida, ranqueamento garantido. E esse é o motivo porque aprovação com blog com WordPress é quase impossível atualmente. E vai piorar ainda mais. O Google não está deixando amadores passarem. Ou você tem uma estrutura profissional, que é a mesma que grandes empresas milionárias usam, ou você está fora. Essa é a realidade. Agora você deve estar pensando, mas eu não sei programar, não sei usar essas paradas técnicas. Cara, eu também não sabia. Eu era usuário de WordPress igual você. A diferença é que, hoje, com IA, você não precisa ser programador. Você precisa saber o que pedir, como estruturar, quais configurações usar. E é exatamente isso que eu sistematizei na minha estrutura de aprovação absoluta. Mais do que te ensinar a fazer, eu vou te entregar a estrutura pronta, tudo já configurado e otimizado. É só colocar sua logo, mudar algumas coisinhas e pronto. Te garanto que daqui a 10 dias você está com seu blog aprovado. E o passo a passo para ajustar as coisinhas minúsculas que precisa, deixa comigo, eu vou te entregar tudo. Até mesmo como estruturar o conteúdo de forma que o Google ama aprovar de primeira. Tudo mastigadinho, tudo testado e aprovado 7 vezes seguidas. Daqui pra frente, meu amigo, esquece ter dor de cabeça com o blog reprovado. E a verdade é o seguinte, cara. Você pode continuar tentando com o WordPress. Pode continuar seguindo os mesmos tutoriais que todo mundo segue, usando os mesmos plugins que todo mundo usa. Mas aí você vai continuar tendo os mesmos resultados que todo mundo tem. Rejeição. Ou você pode sair dessa matrix. Usar uma abordagem que realmente funciona e ver seus blogs sendo aprovados de primeira como os meus foram. A escolha é sua. Mas eu vou te falar. Depois de 1 ano sofrendo com rejeições, quando eu vi aquele primeiro e-mail de aprovação, cara, foi libertador. Foi tipo quebrar uma maldição. E hoje eu durmo tranquilo sabendo que, quando eu crio um blog novo, ele vai ser aprovado. Sem ansiedade, sem reza, sem truque. Só ciência aplicada. E o que é melhor? Dólares, meu amigo. Dólares caindo a toda hora. Então assim, se você está cansado de ver seus blogs sendo rejeitados, se você está cansado de perder tempo e dinheiro com uma estratégia que simplesmente não funciona mais,
Se você quer ter a mesma certeza que eu tenho hoje de subir um conteúdo e saber que ele será monetizado e me trará renda para sempre, eu criei essa estrutura de aprovação absoluta com tudo o que você precisa saber. É literalmente a mesma estrutura que eu mesmo uso para aprovar quantos blogs eu quiser, de qualquer nicho que eu quiser. Saúde, emagrecimento, ganhar dinheiro, investimentos. Sabe aqueles nichos super lucrativos que todo mundo tem medo de reprovar? Pois é, com essa estrutura você pode aprovar o domínio que quiser e o nicho que quiser. Sem enrolação, sem teoria, só o que realmente importa para aprovação. E olha, eu poderia cobrar R$1.000, R$2.000 por isso. Porque, cara, quantos meses da sua vida você já perdeu tentando aprovar blog? Quanto tempo isso vale? Quanto tempo você ainda quer perder sem sair do lugar? Mas eu lembro como era frustrante estar na sua posição. Lembro da revolta, da sensação de impotência. Por isso, eu resolvi deixar por um preço que qualquer pessoa consegue pagar. Apenas R$97. Mas sabe o que é mais louco, cara? É que com essa estrutura, você não precisa pagar a hospedagem. É sério. Você só precisa do domínio. Chega de pagar R$300 ou mais numa hospedagem. Essa estrutura é independente. R$97 por uma estrutura comprovada de aprovação e que ainda vai fazer você economizar R$300 por ano. Isso pode mudar completamente seu jogo no AdSense. É menos do que você gasta em um final de semana, mas pode ser a diferença entre continuar sendo rejeitado ou finalmente conseguir viver da internet. Cara, eu não quero que você passe pelos próximos anos da sua vida como eu passei. Quebrando a cabeça, se frustrando, vendo seu sonho escorrer pelos dedos. A vida é curta demais para isso. O link está na descrição. A decisão é sua. Mas se você decidir continuar fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, bem, você já sabe qual vai ser o resultado. O meu nome é Caleb e eu espero te ver do outro lado, com seu primeiro blog aprovado de primeira no AdSense. Valeu, tamo junto.